Eu vou entrar agora no caso da Dona Lu, que eu tinha prometido. Eu vou, daqui a pouco, com o Dionísio Freitas ao vivo, que é o aniversariante do dia, ele está por dentro do assunto. Eu tenho reportagem sobre o tema, eu tenho a briga das irmãs. Vamos lá, qual que é a novidade do caso da Dona Lu? O Luiz Callas, que é o nosso editor executivo, ele estava me dizendo: Gotino, você não estava aqui na época, nós fizemos umas 20, 30 reportagens desse assunto. Esse assunto chamou a atenção do Brasil todo. A Dona Lu desapareceu aqui em São Paulo. Quase 2 anos depois, a Justiça decreta 2 prisões. A polícia pediu 2 prisões, a Justiça acatou e decretou a prisão de 2 pessoas. 2 pessoas ligadas diretamente à Dona Lu. A Dona Lu sumiu no dia 22 de junho de 2023, a caminho de uma consulta médica, em Embu, Grande São Paulo. Tem gente que fala que é interior ali. Essa senhora costureira, o Silver, nosso produtor, disse: Gotino, ela era uma mulher muito vaidosa, 67 anos, e ela não saía de casa sem antes passar o batom dela, e ela andava sempre com uma nécessaire com seus cosméticos. Uma mulher muito vaidosa, passava perfume a todo instante. Ela tinha que ir até um hospital, não chegou. E depois nunca mais foi vista. Olha, um dos casos mais misteriosos dos últimos tempos. Ela tem 2 filhas. E as 2 filhas começaram a brigar. Porque uma filha acusa a outra pelo desaparecimento da mãe. E alguns parentes endossam isso, acreditam que a filha, junto com o marido dela, Lennon, marido de Renata. A Renata é filha dessa senhora. E ela é acusada de estar por trás do crime junto com o marido, a filha e o marido dela. Agora, a polícia pediu a prisão de 2 pessoas. A Dona Lu até agora não foi encontrada. A família não sabe se ela está viva ou morta. Outra novidade, a Interpol foi avisada, foi acionada, porque os 2 suspeitos podem tentar sair do país. Porque até agora eles não foram localizados e eles têm familiares em outro país, no Japão. A reportagem para você entender o assunto, quem são as 2 pessoas que podem ser presas a qualquer momento. Reportagem na tela. Do ar, nossa equipe acompanha o trabalho da perícia dentro da casa de Dona Lu. No local, um equipamento geolocalizador é usado por profissionais especializados. Eles mapeiam cada metro quadrado do extenso terreno da idosa. As buscas são por Maria Luísa da Cruz, de 67 anos. Ela está desaparecida há quase 1 ano. Dona Lu sumiu misteriosamente em 21 de junho de 2023, depois de sair de casa para comprar ração para o gato. Ela teria sido vista acompanhada por um homem em um carro, porém, essas pistas não foram confirmadas pela Polícia Civil. Essa informação não se coadunou dentro da investigação, então a gente praticamente descartou isso. Isso não, parece que não aconteceu mesmo. E é por aí o caminho. Nós vamos continuar numa outra linha, né? E vamos seguir em frente. E é muito importante que a gente conseguisse encontrar o corpo, né? E esse é o maior trabalho hoje, e depois responsabilizar quem tenha feito essa tragédia com essa pobre senhora. Em uma troca de acusações entre as 2 filhas de Dona Lu, elas se afastaram durante as buscas pela mãe. Pessoas da família foram investigadas. A Polícia Civil ainda trabalha com nomes suspeitos, mas não divulga para não atrapalhar as investigações. Por conta do tempo do sumiço da idosa, a Polícia Civil espera trazer a resposta o quanto antes
localizando o corpo da vítima. Realmente, a maior probabilidade é de que ela efetivamente esteja morta, porque depois de quase um ano, sem nenhum contato, sem nada, e ela era uma pessoa acostumada a voltar para casa, conversar com os vizinhos, falar com as filhas, assim sucessivamente. Então, a gente, lamentavelmente, as hipóteses maiores estão voltadas exatamente para que ela tenha falecido, ou que alguém tenha, matado a Dona Lu. Infelizmente, é isso que a gente está trabalhando muito mais na investigação. Talvez não dê 6 graus. Só agora, com um equipamento especial, a investigação pode cravar que a vítima desaparecida não foi enterrada no local. A investigação, nós conseguimos um geolocalizador. Esse geolocalizador, quando você vai passando com ele por cima, do cimento ou mesmo da grama, ele, até uma profundidade de 3 metros, ele consegue dizer para você se tem alguma coisa lá embaixo. E foi isso que aconteceu hoje. A gente foi novamente à casa dela, por uma suspeita que a gente estava, poderia ser que ela tivesse enterrada lá, ou tivesse alguma coisa nesse sentido. E então, como é que você faz? Você passa esse geolocalizador, perfura, exatamente no local onde ele está dizendo que pode ter alguma coisa lá embaixo, até 3 metros. E aí nós levamos também os cães farejadores. Por quê? Porque se a gente furasse e tivesse efetivamente alguém sido enterrado, os gases subiriam e os cachorros conseguiriam identificar. Foi exatamente isso que aconteceu, mas infelizmente hoje ainda não conseguimos localizar o corpo dela. Mas vocês podem ter certeza que a Polícia Civil de São Paulo não vai desistir enquanto não achar. Nós vamos atrás e vamos achar o corpo dela, se Deus quiser, e empenho e trabalho não vai faltar. O corpo não foi encontrado, ninguém sabe o que aconteceu, mas 2 pedidos de prisão foram feitos e a Justiça acaba de decretar essas prisões. Eu tenho imagens do nosso helicóptero sobrevoando a propriedade, o local onde ela vivia. E me parece, olha só, essa é a imagem ao vivo. Olha lá, ó. A gente está sobrevoando ali a região, essa propriedade que aparece no seu televisor. E as 2 filhas desta senhora, Dona Lu, entraram em rota de colisão. Elas brigaram, porque uma filha acusa a outra de estar por trás do desaparecimento da mãe. A Regiane acusa a Renata de ter sumido com a mãe. E a Renata é casada com um homem chamado Lennon. Aí estão as 2 irmãs. Elas chegaram a discutir durante uma gravação que nós estávamos fazendo no local. Coloca para mim o vídeo das 2 irmãs batendo boca. Olha lá, ó. Quer ver, ó? Mentirosa, eu fui pra cima de você. Solta, me solta. Vamos manter a calma. Solta, você não encosta em mim. Olha, o clima tá você não encosta em mim. Tá muito tenso aqui. Pra gente não ficar no bate-rebate, só pra não bate-rebate, ela citou o nome da... Olha, ela citou o nome da tia Cecília. Deixa a gente falar, por favor. Seja educada. Olha, Eu sei tudo da vida da minha mãe. Eu sei que ela tá comendo ovo. Quero entender por que as irmãs brigam quando deveriam se unir. deixa eu só explicar. Porque, olha, doutor, a única quadrilha do Pix que tá assaltando ela há anos tá aqui na frente. Você tá chamando eles de bandido. É a única pessoa que pega Pix da Luísa. Eu ajudo a minha irmã. Tem sim, sabe por quê? Sim. Porque Por que eles teriam interesse em dar um fim na Dona Luísa? Então, em vez de eu responder essa pergunta, eu vou refazer a pergunta. Por que, enquanto a sua mãe está perdida, você foi atrás do dinheiro dela, em vez de fazer a mesma coisa, em vez de esperar ela aparecer? Eu vou cuidar da casa dela, eu vou pagar a água, a luz. A gente estava conversando isso ontem. Eu vou pagar a água, a luz, o gás e eu vou... O dinheiro é da minha mãe. Não, o dinheiro é da minha mãe. Ninguém vai pegar Fez o dinheiro contrato de com a minha mãe. Da minha mãe tem que pagar a água. A discussão agora em relação ao aluguel aqui do bar. ela não receber... Com aluguel, eu não. Não. Ela assumiu dia A 20. Neuza Nós estamos me ligou procurando pela ontem. dona do bar. A dona do bar falou as seguintes palavras. Enquanto vocês estão procurando a tua mãe, ela veio aqui falar sobre aluguel. Você pode ir lá, isso não sou eu que estou falando. Vai aqui no bar antes de acabar a reportagem. Muito bem. A polícia pede a prisão de Renata e de Lennon. A polícia pede a prisão da filha da Dona Lu
e do genro da dona Lu. Eles apareceram aí na discussão com a Regiane. Quando essas reportagens foram gravadas, eles deram entrevista e negaram qualquer participação. Tem a Renata falando. Por favor, Renata, na tela. Vamos lá. Você acha que eles não têm interesse de procurar de fato a dona Lu? Tem interesse em procurar o dinheiro da minha mãe. Que dinheiro? Porque Não existe dinheiro. Ela fala que você vive de Pix da dona Eu Lu. trabalho, eu trabalho de domingo a domingo. eu não matei a minha mãe, eu não fiz nada com a minha mãe. Pra que eles estão fazendo isso? É a desculpa deles pra não procurar, pra não fazer nada. Olha, a Luísa não volta mais. Vizinhança, precisar de um bambu, precisar de alguma coisa. Mentira! Que mentira! Não vai perguntar pra todo mundo. Procurem a mim. Ele está tentando dizer que o seu marido já dava a sua mãe como morta quando estava internada. Não, então vai perguntar pra todos os vizinhos. Eu quero que tudo que ele tá falando, todas essas picuinhas, ele prova. Porque é muito fácil ele pegar e ficar falando. Ontem, quando ele pegou e ficou falando que tinha agressão, que tinha registro, eu falei assim, não, então vai mostrar o registro. Aí o que ele falou? Não, isso é o que eu sei que falou pra mim. Já mudou todo o cenário. Renata, o que você tem para dizer pro seu tio frente a frente, depois dele dizer com todas as letras que a dona Luísa tinha medo de ser morta por vocês? Ele sabe muito bem que ele é um mentiroso. Ele sabe que eu nunca fiz nada contra a minha mãe, que eu nunca machuquei a minha mãe. Ele sabe muito bem que ele é um mentiroso. Ele não tem vergonha na cara. Nessa palhaçada dela, pra gente procurar a minha mãe de verdade. Pra poder acabar com o showzinho dela, com o circo. A única coisa que procurou foi o dinheiro. Só que tem uma coisa, não existe herança de pessoa viva. A minha mãe tá desaparecida. Você só sabe falar de dinheiro e de herança. Eu tô Sua falando de vida dinheiro, toda você você só sabe falar de dinheiro e de herança. Cobrando aluguel. Você acha que a sua mãe tá no procurando a minha Por que mãe. você não Quando a gente procura? chegou, na Por que segunda-feira não procura? mesmo, a gente cavucou ali, eu e a Cida. Peguei a enxada e cavuquei. Ah, esse Ontem, buraco ali atrás, viu a vocês que terra- abriram. A gente viu a terra mexida e automaticamente já peguei a enxada e começamos a cavar, eu e a Cida. Sua mãe Na tava lá dentro? segunda-feira. Sua mãe estava onde? Estava lá dentro? Estava lá dentro, sua mãe? Sabe por que ela queria dinheiro? Que ela falou que... Vem cá, você viu a Renata falando, né? Agora a gente vai colocar o Lennon falando. Porque a polícia pediu a prisão da Renata, filha da dona Lu, e do Lennon. Essa é uma grande surpresa desse caso. Coutinho, quase 2 anos depois... gente, a polícia continuou trabalhando. A polícia não esqueceu do caso. Você viu que a Renata, ela falava, não tem herança de gente viva, porque minha mãe tá viva, minha mãe tá desaparecida. Até agora ela não apareceu, 2 anos quase. Aí a polícia pediu a prisão da Renata, filha da dona Lu. Só que a polícia pediu também a prisão do Lennon, marido da Renata, genro da dona Lu. Tem ele falando? Pode colocar, por favor, o Lennon falando, o momento em que ele fala, e eles negam qualquer participação no desaparecimento desta mulher. Vamos ouvi-lo. Sabe por que ela queria dinheiro? Que ela falou que queria pagar as contas para poder manter um conforto, ficar aí o tempo inteiro. Eles estão falando uma teoria que a gente fez alguma coisa contra a mãe dela. Desde quando? Pode perguntar para qualquer vizinho. Eles moram longe, qualquer vizinho vai confirmar. Eu não tinha a melhor das relações com a minha sogra. Isso é verdade. Você Nunca confirma tive... isso? Sim, eu não tinha a melhor das relações, mas nunca faltou respeito. Nunca agredi, nem verbalmente, a minha sogra. Nem verbalmente. A relação que eu tenho com ela é a mesma coisa. Eu não falo nem alterar coisa de alterar o tom. A minha sogra, ela trabalha, tá? Ela fica... Costura é o que mais tem, é fofoca. Ela trabalha, ela tem os vizinhos aqui que vendem cosméticos, vende tudo. Ele Qualquer confirma pode de não ter confirmar. um bom Qualquer um pode relacionamento com a confirmar. dona Lu. Qualquer um pode Alguma confirmar. vez a sua irmã reclamou de agressão física ou violência psicológica? Ela tinha muito medo. E essa aqui já trocou empurrões com a mãe. Ele nunca... Ela, dos relatos dela, ela nunca falou de ter sido agredida por ele. É bom que se diga Verbalmente, isso. ela já falou que eu agredi. Verbalmente, E sim. qual Fisicamente, palavra que eu não. já agredi? Fisicamente, não. Qual palavra que eu já não agredi? lembro, agora também não Então, mas outra agora... coisa, ô, Lara. Pode falar. Eles falam em procurar. Procurar, eu estou aqui, eu moro longe, trabalho muito, ela Bom. também. Você viu aí, essas 2 pessoas que falaram,
tanto a Renata quanto o Lennon, eles são considerados foragidos neste momento, porque eles tiveram a prisão decretada. E o Dionísio Freitas tem mais informações. A Interpol foi avisada, a polícia procurando pela filha da Dona Lu e pelo genro da Dona Lu. Dionísio, novamente, boa tarde para você, as suas informações. Desculpe aquela hora, eu acabei esquecendo aqui, não dei os parabéns para você, é seu aniversário hoje. Parabéns, felicidades, meu amigo. Conta essa história pra gente. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho do telespectador do Cidade Alerta no dia de hoje. E Gotino, essa história, a polícia fez questão, você falou, a polícia veio trabalhando com muito cuidado, porque o nome do Lennon e da Renata aparece, como a gente mostra aí no início das reportagens, desde o momento do desaparecimento da Dona Lu. Inclusive, em paralelo ao trabalho feito pela Polícia Civil, nossas equipes estiveram aí pela região de Embu-Guaçu, a região do Cipó, da comunidade do Cipó, que é onde a Dona Lu morava, para ouvir as pessoas. Inclusive, naquela época, surgiu até a possibilidade dela ter sido vista dentro de um pet shop, uma loja. Ela foi comprar ração, teria entrado em um carro vermelho. Nós corremos atrás dessas imagens, mas as imagens sumiram misteriosamente. Então, era um caso que tinha muitos detalhes. A polícia fez questão, como os nomes que apareceram como principais suspeitos eram de parentes de uma filha, como a gente vinha mostrando, a polícia decidiu fazer um trabalho mais cautelar. E isso foi se somando vários fatores, um deles o depoimento da mãe do próprio Lennon. Ela chegou a avisar nossas equipes que ela iria prestar depoimento, que ela iria contribuir com a polícia e para a nossa produção ela chamaria o filho de monstro, que era uma pessoa que estaria preocupada apenas com dinheiro. Então tudo isso foi se somando a esse processo. O Lennon chegou a ser ouvido algumas vezes. Eu acho que o maior depoimento que ele teve durante todo o caso da Dona Lu, processo de investigação, ele teve 2 horas dentro da delegacia. Policiais foram lá, levaram ele para a delegacia, ele prestou 2 horas de depoimento e a partir daí as peças começaram a se encaixar nesse tabuleiro. Até que nessa última terça-feira saiu o mandado de prisão contra os dois. Nós conversamos também com a família da Renata, a família da Dona Lu, e eles disseram que, além do desaparecimento da Maria Luísa, eles começaram a acompanhar a rotina na casa e que desde fevereiro, ou seja, antes da decretação da prisão, eles não têm mais contato nem com a Renata, nem com os filhos dela e muito menos com o Lennon. Então, por conta disso, acredita-se que eles tenham fugido. Eles possivelmente sabiam que o processo ia terminar com um mandado de prisão e deixaram a região, porque a polícia até agora também não conseguiu cumprir esse mandado de prisão. Além disso, Goti, nós mostramos aqui que toda essa briga começa por conta do terreno da casa da Dona Lu, o mesmo terreno onde a Renata construiu a casa dela, que eu lembro que a Regiane conversou com a nossa equipe e disse que a mãe era contra a construção daquela casa, ela chegou a emparedar um corredor, algo nesse sentido, e é um terreno que vale R$500 mil. Era um terreno muito valioso naquela região, então por conta disso já existiam vários relatos de desavenças da filha com a mãe, do genro com a sogra. Então a partir daí a Polícia Civil começou a fazer esse trabalho de juntar as peças e conseguir conectar e possivelmente nessa última fase do inquérito, os depoimentos, e vale lembrar depoimentos de pessoas muito próximas, inclusive pessoas que estariam ligadas à rotina da Dona Lu, sabiam exatamente para onde ela ia, o que ela costumava fazer. Conseguiu se somar a tudo isso e o destino dado ao dinheiro do aluguel do bar, por exemplo, o dinheiro que era destinado à Dona Lu, a polícia conseguiu juntar essas peças e decidiu por pedir aí a prisão da filha e do genro dessa senhora de 67 anos, uma costureira, como você falou, que era muito querida na região e por conta de ser uma pessoa tão popular, mobilizou não só a região de Embu-Guaçu, mas também todo o estado de São Paulo e todo o Brasil através das lentes do Cidade Alerta. Então nós fomos atrás, esse caso, e agora vem aí esse desdobramento aí, esse bater do martelo por parte da polícia e começa agora uma caçada. Onde estaria filha e genro, onde estariam a filha e o genro da Dona Lu? Qual o destino que eles tomaram com as crianças? E se eles dizem não ter culpa, por que é que fugiram? Por que é que não estão sendo localizados pela polícia? É isso que nesse momento vem se somando. Então a polícia começa agora, a Polícia Civil de São Paulo,
Começa agora uma outra fase desse caso, que se nós formos fazer uma analogia, é procurar uma agulha dentro de um palheiro. Para onde eles foram? Rastreio de celular, não atendem mais o celular da família, não atendem as ligações da polícia. É um trabalho de somar forças agora para tentar colocá-los. E, claro, a possibilidade de deixar o país sabendo que o andar da carruagem, o andar da investigação poderia ter esse desfecho, é algo que a polícia também não descarta, viu, Gotino? Dionísio, parabéns para você pelo seu aniversário. Eu vou continuar com esse assunto porque eu tenho uma novidade aqui, o Guastelli. Quero falar uma frase para você, Dionísio, do seu aniversário, que eu ouvi e essa frase não sai da minha cabeça, que eu conto para todo mundo que está fazendo aniversário. Comemore o seu aniversário. A tradição judaica fala isso. Comemore o seu aniversário, mesmo que você não tenha motivos para isso. Porque o seu aniversário é uma data muito importante. Foi o dia que Deus decidiu que o mundo não poderia mais existir sem você. Então, pode comemorar muitos anos de vida. Fiquei sabendo que vai até sair de férias, aí vai curtir. Então, curta, aproveite. Beijo grande, Dionísio. Daqui a pouco ele volta, porque vai trabalhar. Hoje tem, amanhã tem Cidade. Amanhã tem Cidade Alerta também. Ele comanda no sábado aqui o nosso Cidade Alerta. Mas, voltando no caso da Dona Lu, por que a Interpol entrou na história, Guastelli? Porque a polícia aqui de São Paulo, de Embu-Guaçu, suspeita, né, que eles tenham ido para o Japão. Então, por isso que a Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, né, pediu e o juiz que decretou a prisão, né, solicitou que fosse oficiada a Interpol para poder pedir no Japão, né, ou em qualquer outro país se eles passarem a extradição.